Eu conheço, eu aprovo, e ele é um pai espiritual de milhares de pessoas lá em Patinga, mas também é um pai biológico de cinco filhos, por enquanto. 5 filhos por enquanto, Wesley, imagina, 5 filhos por enquanto. Eu quero chamar aqui, nós vamos receber com muita alegria o pastor Felipe Rosa. É meu irmão. Então assim, eu sou suspeito para falar, né? Mas ele é meu irmão e o Felipe, para quem não sabe, às vezes você não sabe, ele é pastor em Ipatinga, na Igreja Batista Missionária. E o Felipe, ele é pastor de muitas áreas da igreja, não é? Muitas áreas, mas ele é um dos coordenadores estaduais aqui do Legendário. E agora eles têm uma pista lá também, né? Que vai ter a primeira subida na montanha, lá em Patinga, né? Primeira subida na montanha. E o Felipe, amanhã, ele está indo para ministrar no primeiro Legendário de brasileiros na Flórida, né? Na região de Fort Lauderdale, Miami. E amanhã ele está indo coordenar lá. E eu fiquei muito feliz que deu certo dele passar aqui. E ele vai abençoar a minha vida e a sua hoje, para a glória de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, queridos. Só que atrasou um pouquinho o voo, mas conseguimos chegar. Cheguei agora há pouco. E glória a Deus pelos homens aqui da Light, né? E tem alguns legendários aqui, né? Cadê? Amém. Vocês não tomaram café hoje, hein? Cadê? Vamos de novo aí. Cadê os legendários aí? Você também que é homem, você sabe o que significa AU? Todo mundo sabe aqui? Então AU não é Raul, tá? Não é Raul, não. É AHU. Amor, honra e unidade. São os pilares aí dos legendários. E como o pastor Mateus falou, nós estamos, queridos, fazendo expedições e estamos na luta aí, estamos quase certificando a nossa pista com o pessoal da Guatemala. Já temos marcado o nosso top, né? Nosso evento dia 20 de junho. E, queridos, vocês também são convidados para participar. A gente vai abrir inscrição agora dia 4 de março. Então, cremos que vai acabar bem rápido, porque nós temos hoje cerca de 100 legendários no leste de Minas. Sou coordenador no leste de Minas e tem uma igreja em Valadares que tem quase 2.000 membros. E eles falaram que querem fazer 50 inscrições. Então a gente vai ter 150 vagas, então vai acabar muito rápido. Tem uma igreja em Timóteo também, que é uma igreja grande. A gente está indo para lá essa sexta-feira fazer um trabalho lá, um congresso de homens lá. Eles vão ter um congresso lá com mais de 300 homens. E eles querem mandar muitos homens também. A nossa própria igreja também tem mais de 100 homens querendo ir. A gente tem uma lista lá de muitos homens que querem fazer inscrição. Então assim, se você quer ir na montanha, se você tem esse desejo, e eu creio que você deve ter esse desejo, que é muito bom, você encontrar Jesus, encontrar o legendário 01 Jesus e ter ali uma transformação realmente na montanha, como eu tive em 2019, e que foi um divisor de águas na minha vida. Então, se você quer, fica esperto aí no nosso Instagram, depois vocês sigam o nosso Instagram, é @legendarios_leste_mg, tá? Legendários.leste_mg, o Legendários do Leste de Minas, e a gente vai falar lá sobre as inscrições. Está quase tudo certo para abrir no dia 4 de março, se não for dia 4 de março, deve ser na outra semana. Então, falta muito pouco para a gente abrir. E falta exatamente 120 dias para o nosso top. Então, 4 meses, passa muito rápido. E a gente vai fazer um jeito lá que você pode pagar em 10 vezes lá. Tem muita gente que fala, é caro, né? Eu não vou porque é caro. Não, é um investimento que você vai fazer na sua vida. Sabe, se você for num curso aí de coach, um curso aí, pessoal que faz curso de milhas, às vezes é R$1.000, R$2.000, R$3.000 um curso, uma mentoria com um empresário, eles cobram às vezes 10, 15, 20 mil reais,
Então ali você vai ter uma mentoria com Jesus. Então o valor que você pagar é muito pequeno, tá bom? Você vai ver ali que realmente assim é um investimento na sua vida. Amém? Glória a Deus. Tá todo mundo aí? Amém. Vou rapidão, então quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Olha, eu estava orando aqui para ver o que eu iria falar aqui nessa noite. Eu pensei muita coisa para a gente falar. Eu já preguei para homens algumas vezes, não foi muitas e muitas vezes não, mas já preguei algumas vezes e tinha outras mensagens que eu já ministrei para a igreja também, mensagens que dão para adaptar para homens, né? E orando assim eu pensei, nossa gente, tem tanta gente na Bíblia, tanto homem na Bíblia que a gente pode falar sobre eles, né? Tem tantos e tantos homens na Bíblia que são exemplos para a gente de homens de Deus, que a gente pode inspirar muitas coisas neles, né? Igual agora a gente está lendo lá na nossa igreja o livro de Números, mas eu acabei de ler a história de José, né? Esses dias, a gente está lendo a Bíblia, eu acho que vocês aqui também, né? Lendo a Bíblia o ano todo, e a história de José é um homem que nos inspira. Temos Abraão, temos quantos e quantos homens na Bíblia, né? Profetas, sacerdotes, temos Davi que pisou na bola em certo momento, mas que era um homem segundo o coração de Deus. Mas gente, eu orando assim, veio muito no meu coração falar aqui sobre a história de Neemias. Eu estive pregando na Lagoinha no sábado, para homens também, tinha muitos homens ali, e eu preguei essa mensagem. Eu gostaria de pregar para vocês também, ministrar essa palavra sobre Neemias. Todo mundo que conhece a história de Neemias, né? Eu vou falar bem rapidinho, talvez tenha alguém aqui que está convidado por alguém, que ainda não é assim um evangélico, não é cristão, ou talvez alguém que está novo na caminhada, não conhece ainda a história de Neemias. Mas Neemias, queridos, ele foi um homem que viveu no Império Persa, né? E foi o primeiro imperador ali, o rei Artaxerxes, né? Ele era copeiro do rei, ele trabalhava com o rei ali, como um funcionário, um servo ali de muita confiança do rei. E a palavra de Deus mostra que ele era um cara tão dedicado, um cara tão correto no trabalho dele, tão íntegro, que ele tinha total moral com o rei, ele tinha todas as fichas com o rei, né? Com o chefe dele, com o patrão dele. E ele ouviu do irmão dele que Jerusalém estava em ruína, e ele, como judeu, como alguém que tinha os pais ali nascidos em Jerusalém, ele se entristeceu fortemente. A Bíblia diz que ele ficou em jejum, ele não quis comer, ele ficou orando, e ele ficou buscando a Deus, e ele ficou muito triste, com o coração abatido, de saber que Jerusalém estava destruída, que os seus muros estavam destruídos, que suas portas estavam destruídas. E ele foi um cara que ele não ficou somente na tristeza, porque um problema de muitos de nós homens, que a gente olha para algumas situações, a gente fica indignado, a gente fica revoltado, a gente xinga, a gente critica, a gente fala mal, ou a gente se entristece, se fecha, mas a gente não faz nada para mudar a situação. Mas Neemias, ele falou, cara, se ninguém vai mudar essa situação, eu vou mudar essa situação. E ele pediu autorização do rei para ir ali em Jerusalém, ver se ele poderia fazer alguma coisa. E o rei não somente autorizou ele, como o rei colocou o ministro dele, o secretário, o cara que cuidava de todas as florestas do Império Persa, todas as florestas do rei, ele colocou esse cara que era responsável pelas florestas para ser o auxiliar, para ajudar Neemias. Ele deu funcionários para Neemias, ele deu segurança para Neemias, e ele ainda deu autoridade para Neemias. Neemias se tornou o governador ali de Judá, da província de Judá, que era desse império, tem um nome um pouco difícil, né? Que é Aquimênida, mas é o império da Pérsia, onde hoje é o Irã, E aí, queridos, o irmão dele, Anani, despertou essa chama nele de revolta. E não sei se você já ouviu essa frase, mas é muito interessante isso, você pensar como homem. Aquilo que você tem indignação, pode ser que seja o seu chamado, seja aquilo que Deus está te chamando. Sabe aquilo que você fica indignado, você fica revoltado?
essa revolta sua não é algo assim diabólico às vezes é algo que é do senso de justiça seu, o senso de homem, que você quer fazer diferença. E isso precisa te motivar a cumprir o seu chamado. Não é para te motivar só a criticar os outros, só falar mal, mas é para cumprir o seu chamado. Então, não sei qual a indignação sua hoje, não sei qual que é aquilo que te entristece, aquilo que te causa um peso no seu coração, mas pode ser que Deus está permitindo isso no seu coração para você se levantar como homem, para você se erguer como homem, queridos. E aí, eu poderia falar aqui muitas características de Neemias, mas eu queria falar rapidinho aqui de 7 características de Neemias que nós como homens de Deus, você é um homem de Deus, amém? Nós como homens de Deus, nós precisamos dessas 7 características, tá? A primeira característica que eu quis colocar, talvez poderia deixar por último essa característica, mas eu quis já deixar de primeira, que é a liderança corajosa. Fala comigo, liderança corajosa. Neemias capítulo 2, versos 17 e 18, não precisa abrir que o nosso tempo aqui é corrido, mas se o pessoal aí da comunicação e da mídia quiser colocar para a gente, aí vocês vão acompanhando comigo aqui, tá? Então, Neemias 2,17 diz que, ele disse o seguinte: vocês não estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este projeto. Queridos, preste atenção. Todo homem foi chamado para ser um líder. Vou repetir, para você falar amém. Todo homem foi chamado para ser um líder. Amém. Você pode falar amém, fala aú, fala aleluia, fala glória a Deus, mas mostre que você está prestando atenção aqui, amém? Amém? Todo homem foi chamado para a liderança. Nós fomos chamados para liderar, queridos. Não seria muito mais fácil se Deus chamasse as mulheres para liderar? Cara, elas já lideram, né? Às vezes o cara é um líder, mas a mulher consegue atropelar ele, né? As mulheres têm uma capacidade imensa de liderar, gente. Elas têm essa capacidade de liderar, né? Mas, queridos, Deus, Ele fez ao contrário. Ele chamou a mulher para se submeter e o homem para liderar. Queridos, qual é a primeira liderança que o Senhor te chamou para você fazer? Qual foi a primeira liderança que Deus te chamou? Qual é a primeira liderança que você deve ter? O que vocês acham? Na casa? No trabalho? Na rua? Na igreja? O que vocês acham? Sabe qual que é a primeira liderança que você precisa ter? Sobre você mesmo. Neemias, queridos, não era casado. Eu não estou falando aqui de um homem casado. Tem gente que fala assim: eu vou ser homem quando eu casar, por enquanto eu sou um menino. Não, quando você casar, você vai ver que você tem muita coisa de menino. Eu casei com 21 anos, eu era um menino. Eu era egoísta, estúpido. Eu ganhava na época 5 salários mínimos e minha esposa ganhava 1. E eu me achava no direito de ter tudo do bom e do melhor. Eu tinha um emprego razoavelmente bom, e eu comprava as coisas para mim, roupas de marca, comprava tudo, e quando ela queria eu falava: isso é caro, isso não pode, porque eu era um menino, egoísta. Então o casamento não vai fazer de você um homem. Tem gente que acha que vai se tornar um homem quando for para o legendário, amém. Você lá vai matar o seu menino e vai voltar um novo homem, com certeza, amém? Mas não é só isso, queridos. Para você ser um homem, você tem que assumir a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida, e parar de culpar outros, parar de mandar para outros, delegar coisas que você não pode delegar. Existem muitas coisas que nós podemos delegar, mas uma coisa que nós não podemos delegar é o chamado que Deus nos deu para sermos líderes. Queridos,
Primeira pessoa que você tem que liderar não é sua esposa. Sabe por que muito homem é pau mandado? Por que muito homem, ele não consegue liderar a casa dele, nem os filhos dele? Porque ele ainda não liderou a si mesmo. Homens indisciplinados, homens preguiçosos, homens passivos. Deus não chamou você para ser esse tipo de homem. Deus chamou você para ser um líder. E o que um líder faz, queridos? Olha o que Neemias fez. Ele deu bom testemunho. Ele mostrou como Deus tinha sido bondoso para com ele. Ele mostrou que ele era um homem de oração e que ele tinha consultado o Senhor, que Deus tinha o abençoado. Ele mostrou o problema, mas ele mostrou a solução. O que eu mais vejo o que eu mais vejo hoje é o homem mimizento. Sabe o que é mimizento? É gente que só mostra o problema, mas não tem a solução, queridos. Quando Deus te mostrar um problema, é porque Ele te deu uma solução. Esses dias ficou famosa uma música aí, uma música mimizenta, fala mal da igreja, fala mal de um monte de coisa, mas não dá solução para o problema. Queridos, nós temos o problema, não vamos tampar o sol com a peneira. Nós temos problema na igreja, nós temos problema na nossa nação brasileira, nós temos problema na nossa casa. Queridos, mas o primeiro problema que você precisa resolver é o seu problema. Você tem que liderar a si mesmo. Você precisa, queridos, liderar essa pessoa que é o seu homem interior. Você precisa liderar, porque dentro de você existe um cachorrão e um lobo. Deus não te fez para ser o cachorrão. Deus te fez para ser um lobo. Não um lobo igual Satanás, mas um lobo que guia a sua matilha, que caça na hora certa, que tem liderança. E às vezes você está perdendo a bênção de Deus por causa de uma pornografia, por causa de uma masturbação, porque você quer fazer uma gracinha com a menina lá do trabalho, porque você não se posiciona como um homem de Deus. Lidere a você mesmo para poder liderar outros. Deus te chamou para ser um líder que encoraja as pessoas, não que diz somente o problema, mas que mostra o problema, já dizendo, nós vamos reconstruir os muros. Sabe por que eu escolhi Neemias, queridos? Porque nós vivemos em um tempo em que os muros foram quebrados. Veja os valores, queridos, como que estão os valores. As pessoas estão valorizando mais o dinheiro do que tudo. Mamon está reinando mais do que antes, mais do que qualquer outra época. Se o cara tem dinheiro, todo mundo ouve ele. Se ele não é muito rico, as pessoas desprezam. Isso não é evangelho, queridos. Evidentemente que o evangelho pode prosperar e vai te prosperar, mas nem todos serão ricos. Queridos, estamos vivendo uma geração em que não podemos mais dizer não, não podemos mais chamar atenção, que a pessoa ameaça sair da igreja, que a pessoa ameaça te abandonar, não podemos mais corrigir, mesmo se for em amor, porque as pessoas dizem, como o pastor foi grosso comigo, e às vezes você foi tão amoroso, mas as pessoas estão tão sensíveis, tão problemáticas, que nós temos uma dificuldade tremenda de liderar. Mas Deus nos chamou para um tempo como esse, como Neemias, para reconstruir os muros dos valores bíblicos que se perderam. Amém? Segunda característica, perseverança e determinação. Por fim, Neemias 4:6. Coloca aí, Neemias 4:6. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com disposição, ou com entusiasmo. Sabe o que significa isso, queridos? É a liderança correta, o homem de Deus, que é você, que sou eu, temos que ser perseverantes e determinados naquilo que Deus propôs no nosso coração.
fracassar, queridos, é normal. Todos nós já fracassamos e vamos fracassar. Só que o maior fracasso que tem não é o erro. O maior fracasso que tem é a desistência. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que conseguir vencer as lutas, as perseguições que virão, será salvo. Queridos, diz o texto, numa das versões, diz: o coração do povo se inclinou a trabalhar. Olha que coisa linda. Tem muita gente, queridos, que almeja muitas coisas, mas é preguiçoso. Eu acho que não tem nenhum homem preguiçoso aqui, mas tem alguns homens que não sonham, não almejam nada, gente, não querem vencer. Você precisa almejar, você precisa ser determinado, você precisa perseverar. Não é pecado sonhar com coisas grandes. Vou repetir, não é pecado sonhar com coisas grandes. Tem gente que fala assim: ah, mas eu estou sendo muito ambicioso. Não, você precisa realmente sonhar coisas grandes, porque Deus sonha coisas grandes. Agora você precisa perseverar naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Terceiro, um homem de Deus, ele é dependente de Deus em oração. Ele depende de Deus em oração. Não vou ler o texto todo, mas em Neemias, capítulo 1, a partir do verso 4, mostra como Neemias, ele dependia de Deus em oração. Ele chorava diante de Deus, ele rasgava o coração diante de Deus, ele se humilhava diante de Deus, ele jejuava. O Deus dele não era o estômago, ele jejuava, ele passou fome, mas ele ouvia a voz de Deus, ele falava com o Senhor. Queridos, Deus nos chamou para sermos homens cheios do Espírito Santo, mas nós só poderemos ser cheios do Espírito Santo se formos homens dependentes de Deus na oração. Sabe, eu sonho com um dia que a oração dos homens vai ser mais cheia que das mulheres, gente. Talvez aqui na Light já seja, lá na nossa igreja ainda não é. Antigamente, não é, ô Lucas, a gente cresceu num contexto meio estranho, e no nosso contexto lá, às vezes era normal só as mulheres orarem. Eram as mulheres que eram de oração. Oração não era coisa de homem, era daquelas irmãzinhas mais velhas. E não eram as jovens também não. Queridos, mas hoje nós temos oração de jovens, nós temos oração de adolescente, tem a oração do homem, tem a oração da mulher, tem a oração da célula, tem a oração, né, da supervisão, da rede, tem oração de tudo, queridos. Tem muita oportunidade para você orar. Tem planos de oração na internet, tem vídeos explicando como orar. Nós não vamos ter desculpas diante de Deus, queridos, porque nós estamos bombardeados de informação sobre a oração, mas ela só vai funcionar quando você orar. Não adianta você ficar vendo vídeo no YouTube sobre oração, estudo de oração, pedindo oração para os outros. É você que tem que se levantar como um homem de oração. Deus chamou você para ser um homem independente dEle. Neemias era dependente do Senhor. Deus chamou, sabe em primeiro lugar o que para sermos como homens? Sabe o que Deus chamou você para ser? Sacerdote, profeta e rei. Fale comigo, sacerdote, profeta e rei. É para você memorizar isso aí, sacerdote, profeta e rei. Eu sei que você não gosta muito disso, mas fala para o seu amigo aí do lado: você é um sacerdote, um profeta e um rei. Talvez você vai olhar para ele assim: não, sacerdote, profeta, tudo bem, mas rei, cara, você está longe disso. Você está longe de ser rei. Mas deixa eu te explicar. Deus chamou você para ser sacerdote, profeta e rei. Sabe o que o sacerdote faz? O sacerdote, ele intercedia pelo povo. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e a glória de Deus encheu a terra. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus por causa do sangue derramado de Jesus na cruz. Nós temos livre acesso. Se você for ali no banheiro ali falar com Deus, Deus pode falar com você. Tomando banho, subindo uma montanha, indo para o trabalho, no ônibus.
Deus pode falar com você, e Ele vai falar com você, mas é o seguinte, Jesus ensinou que temos que fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto. Nós temos que ter o nosso tempo sozinho com Deus, nosso tempo devocional. A Bíblia também diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, Deus estaria no nosso meio. As dois tipos de oração são importantes, a oração devocional e a oração congregacional, porque existem coisas que você só conquista quando você fecha a porta do seu quarto, em secreto, mas existem coisas que você só conquista quando você liga na terra e é ligado no céu, e você só pode ligar na terra quando tiverem 2 ou 3 reunidos. O mesmo texto que fala sobre ligar na terra, leia lá depois, fala o mesmo texto que fala sobre oração, fala sobre 2 ou 3 reunidos e fala sobre ligar na terra e terá sido ligado no céu. E ao mesmo texto fala de disciplina também, na igreja, que fala que quando você vai confrontar alguém no pecado, você chama mais alguém, e aquela pessoa se corrige e não precisa mais de ninguém, mas se ela não se corrige, você chama a congregação, e se aquela pessoa não se corrigir, ela vai ser considerada como ímpio, e no mesmo texto ele fala, o que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu. Olha que coisa forte. Existe um poder muito grande quando a igreja está reunida, em concordância. Então, queridos, Deus nos chamou para sermos sacerdotes. O que significa isso? Antigamente todo mundo não orava para Deus, eles iam no sacerdote, o sacerdote era um intercessor. Mas agora a Bíblia diz que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Não existe nada que você pode fazer, ou alguém que você pode buscar, alguém que já morreu, que você pode ir lá e falar com essa pessoa, fala com Deus aí isso. Ou você, vai em alguém que é mais especial, ele é mais escutado por Deus, não. Porque você tem o nome de Jesus, você tem o sangue de Jesus, você pode chegar na presença de Deus. Então hoje você é o sacerdote, você pode falar com Deus. Olha que coisa linda. Você pode entrar na presença de Deus, mas a gente não usufrui disso, a gente pode entrar na presença de Deus e não entra. Correria do dia a dia, a gente esquece de orar, esquece de buscar Deus. E o profeta escutava a voz de Deus e falava ao povo. Tem um livro que se chama O Silêncio de Adão. Esse livro fala que o homem, quando o homem se cala, ele desprotege a mulher, ele desprotege sua esposa, desprotege sua família. Porque o livro mostra que Adão estava com Eva no jardim, e a serpente ficou batendo papo com ela, e Adão, em vez de pisar na cabeça da serpente, ficou lá, igual um bobão, ouvindo. E aí Eva caiu, e Adão caiu. Então, queridos, Deus fez você profeta para você abrir a sua boca, não é abrir sua boca para falar bobagem, besteira, piada imoral, palavrão, não é isso não, é para você falar a palavra de Deus. Deus colocou você como um profeta, para você falar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus, como Neemias fazia. Neemias era um profeta que falava, vai acontecer, Deus vai fazer. Deus colocou você para ser esse. E a oração, você pode falar com Deus, você pode ouvir a Deus. O profeta, ele ouve a Deus. Comece a ouvir a Deus. E o rei lidera, queridos. O homem não deve viver na independência, mas na dependência de Deus. O homem, ele tem que ser independente de governo, dos pais, principalmente o homem casado. Ele tem que ser independente de pessoas, de situações, mas ele tem que ser totalmente dependente de Deus. Quarto, queridos, integridade moral e trabalho com respeito. O texto diz, queridos, que Neemias, ele trabalhou, lá em Neemias capítulo 5, ele conta o testemunho, que ele trabalhou por muitos anos com o rei, e ele jamais deixou de faltar nada. Ele jamais foi um funcionário desleal, um súdito do rei desleal, infiel. Ele jamais foi alguém relapso. Queridos, quantos homens hoje, queridos, não têm integridade moral, não têm integridade no trabalho, não trabalham com respeito e com vontade de trabalhar. Quantos hoje, queridos, colocam no celular para despertar, quando der 6 meses que ele está num trabalho, para ele fazer corpo mole e ser demitido e ganhar o salário de desemprego? Quantos hoje não querem mais trabalhar? Eu conheço um pedreiro lá em Ipatinga, gente. Eu acho que aqui em Belo Horizonte não tem assim esses casos não, mas lá tem. O pedreiro é um cara maravilhoso, assim como pedreiro.
sabe aquele cara do acabamento? Se ele cobrar R$ 300 por dia, os caras pagam, que o cara é bom. Mas ele trabalha uma semana e folga 3. Ele falou comigo que fica muito cansado. Aí ele trabalha uma semana, ganha um dinheirinho, depois ele fica faltando 2, 3 semanas. Demora 2 anos para construir uma casa. 2, 3 anos, fica lá. Queridos, tem muito homem assim hoje em dia. Deus nos chamou, queridos, para sermos íntegros. Ah, mas pastor, eu ganho pouco. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Como que você quer ser colocado sobre o muito se você não é fiel no pouco? Como que você quer ser colocado sobre o muito se você é um robozinho lá no seu trabalho? Sabe o robô? O robô faz só o que os outros mandam. Ele não sabe pensar, cara, não raciocina. Esses dias eu fui num restaurante. Olha só, Douglas, o que aconteceu? O restaurante, eu peguei 2 marmitex para minha esposa. Ela estava em casa, 2 marmitex. Botei um pedaço de lasanha no marmitex e umas saladinhas. Falei assim, não vou colocar carne aqui no meio da salada, não. Vou colocar no outro marmitex a carne. Coloquei no outro marmitex a carne. O cara falou assim, tem que pesar separado, porque carne é mais caro. Eu falei com ele, mas esse marmitex aqui está vazio, eu estou levando arroz, feijão aqui, lasanha, estou levando salada, está sem carne esse aqui. Eu estou levando separado a carne, porque minha esposa não gosta que mistura. Ela quer a carne separada. Ele falou, mas a carne é mais caro, separado. Eu falei assim, então tá, não seja por isso. Peguei o marmitex da carne e virei no outro. Pronto. Joguei o marmitex fora lá na frente dele. Falei, agora você gastou marmitex à toa. Falei, agora pesa aí. Aí ficou com a cara assim. Porque tem cara que é robô, gente. Não pensa nas coisas. Se eu tivesse lá comprando só carne, é claro que eu ia pagar mais caro, só carne, mas não estava comprando só carne. Então, queridos, você não pode ser esse homem robô. Seja um homem íntegro, um homem inteligente. Deus te deu inteligência. Trate as pessoas com respeito, como Neemias tratava. Deus nos chamou para a santidade, não para a impureza, queridos. Vou repetir, Deus nos chamou para a santidade e não para a impureza. Queridos, quinto, Neemias tinha zelo pela palavra de Deus. Diz lá em Neemias capítulo 8, verso 1, que ele chamou o sacerdote, queridos, Esdras, e ele ordenou que seja pregado a palavra de Deus diante de todo o povo. E aquele povo tinha muitos anos que não tinha um avivamento daquele, e foi um grande avivamento, porque ele colocou a palavra de Deus diante do povo, e eles leram a palavra de Deus, eles meditaram na palavra de Deus, e eles declararam e explicaram o sentido da palavra de Deus, eles ensinaram a palavra de Deus, e houve um avivamento no meio daquele povo, queridos. Um homem de Deus, ele ama a palavra de Deus. Eu gostaria que você nessa noite fizesse um propósito com Deus. Não quero forçar você a fazer, você vai fazer se você quiser, mas eu quero te encorajar a fazer, vai mudar a sua história. Sabe qual que é o propósito que você vai fazer diante de Deus? De ler a Bíblia toda esse ano. Ah, pastor, mas nunca gostei de ler na escola, nunca fui bom de ler, mas Deus tem um novo começo para você hoje. Quantos aqui gostariam realmente de ler a Bíblia toda esse ano? Eu quero ler a Bíblia toda esse ano. Vou confessar para vocês aqui, eu estou um pouquinho atrasado na minha leitura, mas eu vou correr agora e vou alcançar. Queridos, não é fácil você ler num ano a Bíblia toda. Tem livros para ler, tem um monte de coisas para fazer. Lá na nossa igreja, eu cuido de 10 áreas na igreja. Tem os legendários agora no leste de Minas. Tem 5 filhos. Né? Tem uma esposa exigente, como todas as nossas esposas são exigentes. As mulheres são exigentes, não é? Queridos, mas nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Em sexto, ele teve fé e confiança em Deus para adentrar o caos. Neemias 4:20 diz: no lugar onde ouvirdes o som de buzina, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus lutará por nós.
Queridos, olha a confiança que esse cara tinha em Deus. Ele não fala assim, Deus vai estar com a gente, Deus vai ajudar a gente, não é assim que a gente fala, Deus vai nos ajudar. Não, ele fala assim, Deus vai lutar por nós. Ele não diz Deus vai lutar conosco, ele diz Deus vai lutar por nós. Queridos, isso é confiança. Um homem de fé, um homem de confiança, não é um homem medroso, não é um homem cheio de, queridos, todos nós, queridos, temos medo, não tem problema ter medo. Sabe qual é o problema? É você viver à base do medo, é você ser movido pelo medo ou ser travado pelo medo. Medo é normal você ter, não se preocupe em ter medo. Todo mundo tem medo, eu sou diferente. Não, todo mundo tem medo. Sabe aquele cara mais corajosão? O meu medo, eu tenho medo do medo. Já viu aquele cara assim? Eu só tenho medo de ter medo um dia. Queridos, esses caras às vezes são os mais medrosos no fundo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor lança fora todo. Então vamos fazer o caminho oposto? O verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro medo lança fora todo amor. Então, sabe aquele cara que é grosso, que é estúpido? Às vezes é porque ele é medroso, ele precisa de um abraço, ele precisa ser curado no coração dele. Sabe aquele cara que rejeita todo mundo? Pesquisa a vida dele, ele foi rejeitado já. Ele rejeita como mecanismo de defesa. Ele já rejeita porque ele pensa assim, esse cara vai me rejeitar. É um mecanismo de defesa interior, não é que ele pensa isso, já está dentro dele, está configurado. Não é falar igual o Pablo Marçal, está no, como é que é o negócio? No código, sei lá, código do cara, está no código. Entendeu? Está na mente do cara, ele chega assim e despreza. Você fala assim, por que esse cara está me tratando mal? Por que esse cara está fazendo isso comigo? Eu quero ser amigo dele. E ele está só me rejeitando, só me chutando. É porque ele já foi rejeitado um dia, ele precisa de cura. Então, por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa amar o cara para o medo dele sair. Mas ele rejeita o amor, porque o verdadeiro medo lança fora todo amor. Vocês estão entendendo? Queridos, mas você não pode ter medo de adentrar o caos. Não pode ter medo, deixa eu te explicar aqui, nós estamos terminando. Você não pode ter medo, não deve ter medo, eu não devo ter medo de entrarmos no porão da nossa alma. Talvez sua casa não tem porão. Nos Estados Unidos as casas têm porão, né? No Brasil não tem. Queridos, talvez você mora num apartamento, você não sabe nem o que é porão. Mas no seu coração tem porão. No seu coração tem um quartinho lá, cheio de bagunça, que você sabe que você precisa limpar. No seu coração tem coisas que precisam ser tratadas. No seu coração tem pecados que precisam ser confessados. No seu coração tem sentimentos que você sabe que não é de Deus, sentimento de inveja, sentimento de frustração, de derrota, que Deus não colocou no seu coração. E você tem que ser como Neemias. Cara, imagina, a cidade estava um caos. Vocês já viram um lugar de caos, gente? Vocês já foram num lugar de caos? Eu só tinha visto lugar de caos na televisão. Guerra, né? Ver aquelas casas tudo destruídas, é triste, né? Você vê lá na Ucrânia, lá aqueles prédios tudo destruídos, escola, hospital, lá em Gaza, lá nesse lugar de guerra, ou lugar de terremoto, a gente vê na televisão. Só que quando a gente vê na televisão, queridos, a gente não sente nada, porque a gente está vendo só uma imagem. A gente talvez sente um pouquinho de dor, mas é bem pequenininho. Mas vai num lugar desse para você ver. Lá perto de Patinga tem uma cidade chamada Jaguaraçu. Alguém conhece essa cidade? O ano retrasado, o rio que fica a 200 metros da cidade, 100 metros da cidade, ele encheu. E ele inundou a cidade inteira. Queridos, foi um caos. E os legendários foram lá para ajudar aquelas pessoas. Levamos cestas básicas, levamos comida. Eu confesso que eu estava todo feliz indo. Vamos lá salvar aquele povo, né? Vamos lá pregar. Estava todo empolgado. Quando eu cheguei lá, gente, deu vontade de chorar. Porque uma coisa você vê na televisão, outra coisa você está lá, você sente o cheiro de podridão, cheiro que você dá vontade de vomitar o cheiro da cidade. As casas tinham barro até no teto, gente. Casa boa,
Tinha casa mais pobre, mas tinha casa de gente boa mesmo assim, de gente boa, que eu falo é de gente bem de dinheiro, você entendeu? Gente que tem dinheiro, quem inundou tudo. A enchente não escolhe pobre e rico não, foi pobre, foi rico, foi classe média, foi todo mundo. E a gente entrou na casa de todo mundo lá, levamos cesta básica, levamos roupa. E o pessoal perdeu colchão, perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu cama, gente. E um cheiro de lixo, de esgoto, de tudo que é coisa ruim, gente, animal morto. A gente foi lá depois de uma semana que tinha tido a enchente. E aquele povo conseguiu força só naquele dia, alguns conseguiram força só naquele dia para começar a limpar suas casas. E a gente foi ajudar a limpar a casa lá, com umas galochas grandes. E é terrível, gente, o caos. Mas adianta você deixar tudo bagunçado? Não, uma hora você precisa enfrentar o caos, enfrentar o luto, enfrentar a dor. E Deus chamou você como homem para enfrentar os problemas e não fugir deles. Tem muitos homens fugindo dos problemas e não enfrentando eles. Mas Deus chamou você para enfrentar. Qual tem sido seus problemas? O que você sabe que você precisa resolver logo? Talvez a área financeira da sua vida. Você está só procrastinando. Talvez um pecado de estimação que você tem. Talvez um caso que você tem de adultério. Talvez um caso de fornicação que você, jovem solteiro, tem. E aí você não vai ter tempo de servir a Deus, você não vai ter cabeça para servir a Deus, porque o seu pecado está te destruindo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E finalizando em 7º lugar, Neemias, ele não somente era um líder corajoso, mas ele era um líder justo e compassivo. Ele diz no texto que ele tinha a comida do rei, ele tinha tudo do rei, mas ele se negou a ver seus colegas, seus compatriotas, com as casas destruídas, com as vidas destruídas, e ele comendo a melhor comida. Ele foi compassivo, foi justo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Um homem de Deus, ele tem que ser corajoso para puxar as mesas, como Jesus foi, para jogar as mesas, virar as mesas, para pegar o chicote. A Bíblia diz que ele foi duro ali no templo. Jesus foi muito duro com aqueles mercadores, mas Jesus era manso e humilde de coração. Neemias também, ele foi corajoso, mas ele também foi manso e humilde de coração. Um homem não tem que ser um cara que fala grosso, que xinga todo mundo, que é grosso, que coça o saco e que fala palavrão, né? Não, queridos, isso não é sinônimo de ser um homem de Deus. Um homem de Deus, ele é manso e humilde de coração. Não é passivo. Não é um cara pacato. Não é um cara que não tem posição, que não tem atitude. Mas é um cara que, em meio à guerra, consegue ajudar as pessoas. Em meio ao caos, consegue adentrar na escuridão. E consegue trazer luz na escuridão. Gostaria de finalizar com uma história que é a história de um animal, de um alce, que vive no Canadá. Lá no Canadá, nas montanhas do Canadá, tem umas nevascas, umas tempestades de neve. E quando dá essas tempestades, elas vêm muito rápido, como um tornado, como um furacão. E quando os animais veem essa tempestade, sabe o que os animais fazem? Fogem. E o que acontece com eles? Às vezes a tempestade vem mais rápida que eles e alcança eles. E enquanto eles estão fugindo da tempestade, queridos, a tempestade alcança eles e eles ficam dentro da tempestade. E eles continuam fugindo da tempestade, a tempestade indo junto com eles. Sabe o que acontece? Nessas nevascas, nessas tempestades, muitos animais morrem. Muitos deles morrem. Mas uma espécie de alce, ele
entra dentro da storm, dentro da tempestade. Ele, ao invés de fugir da tempestade, sabe o que ele faz? Ele enfrenta a tempestade. E ele entra para dentro dela. E sabe o que acontece com ele? Ele passa muito rápido por ela. Porque ele vai no caminho oposto dela. E ele passa rapidamente por ela. E ele não morre. Nenhum dessa espécie morre nas tempestades. Você tem que ser este homem que enfrenta e que entra nas tempestades. Se você tem indignação com a política, talvez Deus está te chamando para a política. Se você tem indignação com a pobreza, talvez você está sendo chamado para pregar prosperidade, para ajudar as pessoas a prosperar. Se você tem indignação, queridos, com casamentos destruídos, talvez Deus está te chamando para trabalhar com casais. Mas você precisa enfrentar as suas tempestades em primeiro lugar. Você não deve fugir delas, porque uma hora elas vão te alcançar. Uma hora elas vão bater a sua porta. E quando você foge delas, você na verdade está dentro delas. E você vai acabar morrendo nelas. Você precisa entrar na tempestade, como Neemias, entrar no caos e enfrentar. Quais são os seus problemas? Quais são os seus desafios para 2024? Eu tenho muitos desafios. Eu tenho desafios ministeriais, financeiros. Tenho alvos de termos 300 legendários no leste de Minas. Temos alvos de fazer 2 tops. Vamos para o meio da montanha e ficamos 2 dias. E é muito duro. Mas nós vamos realizar o nosso top. Nós vamos fazer. Porque nós não estamos fugindo da responsabilidade que o Senhor nos deu. Queridos, e você não deve fugir da responsabilidade que o Senhor te deu. Tem homens aqui que talvez tenham medo de ter filho, que acham que não são capazes. Não, Deus te deu uma responsabilidade. Se Deus te deu uma responsabilidade, um chamado de ser um pai, Ele vai te capacitar. Deus, Ele não dá nada para nós que a gente não possa alcançar. Eu lembro quando eu tive minha 4ª filha, eu chorei. Eu pensei, eu não vou dar conta, eu não estou dando conta de 3. Depois Deus me deu 5. E eu não chorei no 5º mais, porque Deus falou comigo, eu vou te capacitar. Deus vai te capacitar para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Vamos ficar em pé? Gostaria de orar pela sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Que esses homens sejam corajosos, fortes, destemidos, Pai. Deus, que o Senhor tire toda, Senhor, toda covardia dos nossos corações, Pai. Quantas vezes somos covardes? Quantas vezes nós não temos coragem de falar nem com as nossas esposas aquilo que nós estamos sentindo, Deus? Quantas vezes nós escondemos nossos sentimentos, nossas emoções, nossas dores? Quantas vezes escondemos o nosso sofrimento, Deus? Escondemos os nossos pecados, escondemos nossas fortalezas, Pai. Oh Deus, nos ajude, Senhor. Que sejamos companheiros de jugo uns dos outros, que possamos contar uns com os outros, Pai, como Neemias contou com os seus compatriotas, possamos contar com os nossos irmãos, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dê grandes projetos, como o Senhor deu para Neemias. Que o Senhor faça conosco como fez com ele, um muro que deveria ser reconstruído em muitos anos, foi reconstruído em 52 dias, Pai, por causa de um trabalho árduo, por causa de um homem corajoso, um homem que segurava a espada com uma mão e as ferramentas de trabalho do muro na outra mão, Pai. Que possamos edificar a igreja de Cristo, que possamos, Deus, construir bases na nação brasileira, Pai. Ó Deus, mesmo se seja um tijolinho tão pequeno, mas nós vamos fazer a diferença, Pai. Nós vamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa igreja, em Belo Horizonte, na sociedade. Nós vamos, Senhor, Deus, assumir as nossas responsabilidades, em nome de Jesus. Oro pelos meus irmãos, Pai, que tem dores, que tem fortalezas como eu, Deus, que tem tentações, Deus, todos os dias, alguns aqui com tentações sexuais, outros com tentações financeiras, outros com tentações emocionais, espirituais, ó Deus, mas que possamos vencer nossas tentações, que possamos enfrentar, Deus, nossos vícios, Deus, possamos enfrentar nossas dores, Pai, e em nome de Jesus, sermos vitoriosos como Neemias foi.
para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, amém?